Ai, ai. Pronto, gente, ó. Então, só relembrando aí, né? O último conteúdo que a gente estava abordando foi medidas e funções. Lá vocês viram, né, que antigamente, né, eles usavam aí como unidade de medida as partes do corpo, né? Para medir o comprimento de uma sala, por exemplo, eles usavam a passada, né? Tínhamos também, né, lá, né, nós vimos uma medida chamada jarda, que é o braço esticado, né? E esse braço esticado, você vai medir da ponta do nariz, né, a distância do nariz até a ponta dos dedos, o braço, né, nessa posição. Você tem a polegada, que corresponde, né, à largura do polegar humano. Você tem também o côvado, que é o comprimento do cotovelo até a ponta do dedo, chamado côvado, né? E assim, gente, vocês sabem que uma hora ou outra essas unidades de medida iam dar algum problema. Porque de lugar para lugar, ou de pessoa para pessoa, né, os membros variam de tamanho, né? Tem gente que tem a canelona, tem gente que tem um bração aqui, ó, mais comprido, outro já é mais pequenininho, já tem um braço menor, a diferença também no tamanho dos dedos, né? Meu pai tem o dedo de Hulk, tio. Pois Meu então, dedo é quatro com o palmo dele. a polegada dele já ia ser diferente da sua polegada, entendeu? Então, assim, devido a essas grandes diferenças aí, né, entre o corpo humano, né, foi necessário fazer o quê? Padronizar essas unidades de medidas, né? Então, eles usaram como medida padrão o metro, tá? Por isso que ele coloca na tabela de conversão de unidades aí, ó, o metro como centro. O metro é a unidade de medida padrão, ok? De modo para você medir o quarto de sua sala, você vai usar 1 metro para isso. Se você vai medir a distância entre cidades, o melhor é que você utilize o quê? O quilômetro, né? Se você Tá na vai... praça, tá na rua. Isso. Se você vai medir, por exemplo, a espessura do seu celular, né? A espessura do seu celular, você pode utilizar o que para isso, né? O milímetro. Mas se você vai medir a tela do seu celular, se você quiser usar polegada, você vai usar. Por isso que a gente fala assim, a minha tela é de não sei quantas polegadas, né? Mas é uma polegada padrão, entendeu? Utilizada para achar a medida daquela televisão, ok? Então, o que acontece também, né? Se você for medir aí uma folha de papel, né? Assim, o comprimento dela, você vai fazer o quê? Você vai usar o centímetro para isso, né? Então, olha aí, padronizaram essas unidades de medidas e aí obtivemos essa tabela aí, né? Que vai ajudar bastante na hora da conversão de unidades. Converter uma unidade é passar de uma unidade para outra. Pela videoaula, vocês viram que o sentido da direita para a esquerda, o sentido da direita para a esquerda, por exemplo, quando eu quero ir de metro para decâmetro, metro para hectômetro, isso aqui eu estou indo de onde? Da direita para a esquerda, ó. Metro para quilômetro. O processo que eu faço aqui é divisão. Cada casa que eu ando para dividir é 10 vezes maior do que a outra. Então, de metro para decâmetro, eu faço uma divisão por 10. De metro para hectômetro, eu faço uma divisão por 100. De metro para quilômetro, eu faço uma divisão por 1000. Você viu que cada unidade aí foi 10 vezes maior do que a Então vai outra. aumentando. Isso, 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000, ok? Mas, se eu quiser ir, por exemplo, aqui, ó, de metro para decímetro, agora o sentido já é da esquerda para a direita. Olha, já é da esquerda para a direita. Então, o que acontece
Cada unidade também é 10 vezes maior, mas o sentido aqui é da multiplicação. Então, de metro para decímetro, eu multiplico por 10. De metro para centímetro, 100 vezes 100. Lá no vídeo eu explico direitinho isso aí. De metro para milímetro, vezes 1000. Ó. Ô, X lindo. Misericórdia. Ganhou Oscar. X aqui, ó. 1000. Hoje você tá ruim de escrever, bicho. Isadora, fala. Professor, em todos aí de metros para decímetro, de metros para decâmetro, vai adicionando vezes 10, né? Vezes 10, isso. Se você anda uma casa, é vezes 10. Se você anda outra casa, é 10 vezes 10. Tipo assim, pode ir adicionando zeros durante o negócio, porque aí vai ficar do mesmo valor. Pode, por exemplo, aqui, ó, se você quer ir de quilômetro para milímetro. E aí? De quilômetro para milímetro, quantas casas você pulou? Conta aí, Isadora, de quilômetro para milímetro. 5. 5? Calma. Tem Acho que certeza? não tenho certeza. Então, dá uma olhadinha aí na tela para você ver. Você vai para hectômetro 1, decâmetro 2, metro 3, decímetro 4, centímetro 5, milímetro 6. Ok? E 6 seria o quê? Seria o 1 e 6 zeros. Ou então, eu penso na base 10, não vou nem escrever esse tanto de zero, elevado a 6. 10 elevado a 6. Esse 10 aqui seria 10 elevado a 1. Ó, esse 100 seria 10 elevado a 2. Eu posso pensar na base 10 também, como a gente já está acostumado a fazer, né? Multiplicação por potências de base 10. Então, Ok? tipo, se eu estou ali no quilômetro e eu quiser ir pro milímetro, então eu posso adicionar zeros, colocar 1 e adicionar a quantidade de zeros que tem ali nos quadradinhos? Pode. Você pode pôr o 1 e 6 zeros. Tá. Ok? Beleza. Aí, pessoal, como ele fala em medidas e funções, né? Ele utiliza funções para estar realizando aí essas conversões. Aí ele coloca um exemplo aqui, ó. A função que representa a transformação de hectômetros, vamos marcar isso aqui, de hectômetros para metros, ó. Ele está na casa do hectômetro e ele quer ir para metro. Então, como ele pulou duas casas, ó, ele pulou a do decâmetro e chegou no metro, então duas. Então, ele entende que o sentido aí, né, que ele foi é o da esquerda para a direita, então é multiplicativo. Então, a função ele fez como? Ele pegou aqui os hectômetros, seguiu seta, abriu o balão, colocou vezes 100, porque está pulando duas casas, no sentido da esquerda para a direita. E o que você tem de resultado é a sua medida em quê? Em metros. Certo, pessoal? Aí ele fez também aqui a função que vai de decâmetro para metros. De decâmetro para metro, ele pulou apenas uma casa. Então, você tem a medida que você está convertendo em decâmetro na entrada da sua função. Aí segue vezes 10, porque você foi só uma casa da direita para a esquerda. E o que você encontra aqui é em metros. Aí ele dá exemplos aí, ok? Ele coloca aí os 5 hectômetros Tio, transformados para metros. Fala. ó, e por exemplo, se ele começar a vir daqui, ó, se ele começar a vir daqui, ele vai dividindo ou ele vai subtraindo? Ou dividindo ou multiplicando, É. né? Dividindo ou multiplicando. Então, o que acontece? Se você vai de milímetro, onde é que você marcou aí? Para centímetro, é uma divisão por 10. Se você vai de milímetro para decímetro, divisão por 100, porque você pulou duas casas. De milímetro para hectômetro, olha quantas casas você pulou. Você pulou 1, 2, 3, 4, 5.
Então, seria uma divisão por 10.000. Né? Porque é o 1 e 5 zeros. Seria o quê? 10.000 não. 10.000 é 4 zeros. Seria 100.000. 3, 4, 5. 100.000. Tá vendo? Uhum. Viu aí, né? Você pulou 5 casas, você põe o 1 e 5 zeros. Aí você faz a divisão do valor por 100.000. Então, para a direita é multiplicando. E para a esquerda é dividindo. Isso, exatamente. Isso é importante, é identificar o sentido da esquerda para a direita, o que que é, e o sentido da direita para a esquerda, o que que é. Ok? Então tá aí. Então essa é a revisão que eu vou passar aqui para vocês, né? Aí depois eu vou mandar vocês fazerem essa trocando ideias aqui. Então nós vamos agora para o conteúdo medidas de tempo e temperatura, certo? Como eu não tenho lá a página, né, que eu quero, que é 50, então nós vamos fazer um comentário aqui, né, sobre essa parte. Vocês sabem, né, pessoal, que vocês já utilizaram, já estão habituados a utilizar as medidas de comprimento, a gente acabou de ver isso aí, e agora nós vamos ver medidas de tempo e temperatura. É dividido em 2 blocos, né? Eu tenho as medidas de tempo primeiro, e depois eu tenho as medidas de temperatura. A gente fala de uma, depois a gente fala de outra, tá? Para não amontoar muita coisa na cabeça. E aí, gente, ó, me dê aí um exemplo de uma medida de tempo. Rian Rocha. Oi. Me dê um exemplo aí de uma medida de tempo. Tipo assim, um horário? O horário. Que horário? Ó, por exemplo, 1h15 da tarde. 1h15. 1h15 é uma medida de quê? De tempo. Uma medida de tempo, ok? Lucas, liga seu áudio, Lucas, e me fala aí um exemplo de medida de tempo. O Rian já falou horas. Medida do tempo seria mais Tio, posso falar? Espera aí. Fala primeiro, Natan. Medida de tempo, Lucas, não envolve só horas, igual o Rian falou. Tem outras coisas que você pode... Oi? quilômetros, tipo assim, tipo quilômetros. Não, quilômetros é de quê? De comprimento. Posso falar, tio? Eu posso falar, tio? Não. Quilômetros é de comprimento. Ok, Rawane? Falar, tio? Você quer falar, Rawane? Eu vou falar Eu falei primeiro, do viu, tempo? É medida de tempo. É o calendário, tio? Bom, o calendário é um tipo de coisa que você pode medir o tempo? Tio, minutos. Pronto, minutos. Sim. Pronto. O Natan então, falou tio. minutos. Rian Brito. Cronômetro. O cronômetro? Eu falei cronômetro, tio. Rawane, cronômetro. Mas alguém falou calendário. Foi quem que falou Eu ia calendário? falar esse, você ia Eu falar também, primeiro. tio. Rawane falou os dois. Eu ia falar Mas, gente, olha só. Vocês estão focados em quê? Vocês estão focados em objetos que marcam o tempo. Mas, ó, o Rian, ele falou o quê? Ele falou assim que 1h15, né? Ele falou da hora e falou dos minutos. Então, a hora é um tipo de unidade de medida de tempo. O minuto também é. O que mais que você tem? Os dias é uma forma de contar o tempo. Segundos. Segundos, né? O que também já é um mais? tempo. Milésimo está no mano de um O que, Lucas? Minecraft aí, ó. Era milésimos. Milésimos também faz parte.
Né, gente? Então você tem, ó, os dias serve para Cadê contar o os tempo. dias? Você falou o quê, Marcos Kelvin? Tio, É Dá o Rian, que exemplo tá aí, anda. no Minecraft ali, ó. Lá. Deixa Com ele. o Steve lá. Então, gente, ó, o que que acontece? Vocês falaram aí em horas, em minutos, milésimos. Alguém me disse que falaram objetos que utilizamos para medir o tempo, né? Correto. Falaram sobre cronômetro, um calendário, uma forma de A você também bússola, tio. observar o tempo. Como é que é, Bússola. Rian? Bússola é local. A bússola. Localização. É localização. Relógio. Laura, sabe alguma mais, Laura? os meses pode ser Os meses, exatamente. Os meses também. Relógio. Ok, pessoal? E aí, Tio, o que um relógio. Relógio para medir as horas. Ampulheta, tio. Isso, ampulheta, como você vê aí, né? A ampulheta também serve para contar o tempo. Bora lá, eu vou compartilhar a tela aqui para vocês, para a gente escrever algumas conversões aí de tempo. Aí no livro de vocês, aí, né? Na página 50, quem tiver aí acompanha, você tem aqui, ó, a medida. Essa medida ela está expressa no caso aqui, ó, 1 minuto. Tem aqui 1 hora. E eu tenho aqui 1 dia. Aqui, esse minuto, ele está expresso aqui, ó, a correspondência, né? Deixa eu aumentar aqui. A correspondência aí de 1 minuto para segundos, por exemplo. Correspondência. Aí eu tenho aí, ó, 1 minuto. A correspondência para segundos, 1 minuto em segundos são o quê? 60 segundos. 1 hora, pessoal, em minutos, 60 minutos. são 60 minutos. E 1 dia em horas, 24 horas. Daqui a pouco, 60 horas. Isso aqui, gente, ó, isso aqui é algo que tem que estar na cabeça de vocês sempre. Isso aqui é o básico, tá? É a conversão de minuto para segundos, que você multiplica por 60. É a conversão de horas para minutos, que você multiplica por 60 também. E milésimo para segundo? Agora sim, ó. A conversão de milésimos para segundos, ele não aborda aí, né? Ele não vai trabalhar com esse tipo de conversão, para você ir de milésimos para segundos. Mas vamos ver aqui, ó. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui. 1 minuto, Rian, são quantos milésimos? Repete aí, professor. 1 minuto são quantos milésimos? Corre. Pensa aí. Se cada milésimo... Posso falar? Pode falar. Agora tem um áudio muito alto aí que está atrapalhando. É de Uriel, que ele tá na feira. Ah, ué? Feira não. Feira não. Tô na mas padaria. Tô na padaria. Pois é, desativa um tiquinho aí, meu filho. E é perto da feira também, de Baruera, vai ser na feira. E aí, gente, como é que fica? Eu não sei. Tio, se cada Eu posso tentar? Então, os milésimos são 100 milésimos é 1 segundo, né? Isso, vamos pensar o seguinte, ó. Pensa bem, ó. 1 hora a gente sabe que são o quê? 60 minutos. E 1 minuto a gente sabe que são 60 segundos. É assim? Então, assim, como é que você faz para transformar? Mesmo, tio? Qual é a pergunta mesmo? Eu estou perguntando, Rian quer saber a conversão para milésimos, né? E assim, vamos lembrar do seguinte, a gente sabe que 1 hora é o quê? 60 minutos. 1 minuto
ele colocou aqui 1 minuto, são o quê? 1 minuto são 60 segundos, né? E aí, o que que acontece? O milésimo de segundo é a milésima parte do segundo. É a milésima parte do segundo. Então, o que que acontece? Ó, quando você vai converter 1 segundo, no caso, né? 1 minuto para milésimos ou 1 segundo para milésimo, aí você tem que fazer também uma multiplicação. Agora, qual é o valor que você vai utilizar? 100 vezes. Se você for transformar 1 minuto em milésimo, você vai multiplicar por 1000. Se você entender, claro, né, que 1 milésimo é a milésima parte do segundo, ok? Tinha uma suposição. Como é que é? Tipo uma ideia de uma resposta. Dá 6.000? Dá 60.000. Ah, 60.000, porque você está pegando, Lucas, 60 segundos e transformando em milésimos. Entendeu? Eu entendi, tio, eu entendi. Eu peguei a parada. Pois é. Mas, assim, você está vendo que é um pouco complexo. A gente não trabalha, Rian, com milésimo, não. A gente trabalha Tipo só assim, com... ó, tio, Fala. 10 minutos, né? 10 minutos, né? Sim. 10 vezes 60 segundos, então vai ser 600 mil milissegundos, né? Tipo assim, vai ser 600 Milésimos de mil segundo. milésimos. Exatamente, milésimos de segundos. exatamente. Isso mesmo. Entendi. Pronto. Entendi. Bom, deixa eu conectar aqui o negócio na tomada, que senão vai apagar. Conectou o dinossauro. Cadê o Steve, Rian? Cadê o Steve, moço? Eu quero o Steve aí. Quero a Alex aí. O nome é Alex, se fosse no Minecraft ia ser Bom, uma então, menina. pessoal, deixa eu ver aqui uma coisa. Ó, cadê? Interromper. Cadê o quadro branco que sumiu? Estava aqui agora. O negócio sumiu. Bom, olha só. Deixa eu compartilhar de novo. Pena que vai sumir aquela anotação lá que eu fiz, né? Ah, voltou. Estão vendo aí, gente? Ó, então, 1 minuto 60 segundos, 1 hora 60 minutos, um dia 24 horas. Então, vamos procurar entender uma coisa. Quando você quer ir de minuto para segundo, você vai fazer o quê? Ó? Uma multiplicação por 60. Da mesma forma, se você quer ir de horas para minutos, você vai fazer também uma multiplicação por 60, ó. Uma multiplicação por 60. De dias para horas, né? Você já vai fazer uma multiplicação por 24, né? Porque você está considerando que um dia tem 24 horas. Então, 2 dias é o quê? 2 vezes 24. Mas, se você quer ir... Dá um número muito grande. Se você quiser ir, ó, de segundos para minutos, lá ele te coloca um valor em segundos para você transformar em minutos, já é o quê? Divisão. Da mesma forma, se você quer ir de minutos para horas, ele te oferece o valor lá em minutos para você converter em horas. Você vai o quê? Dividir, ok? Mesma forma, ele oferece lá uma quantidade lá em horas para você transformar em dias. Então, é o quê? É divisão. Ok, gente? Então, não esqueçam disso. Além dessas, né? Vamos colocar uma nova tabela aqui, ó. Eu tenho a medida. Aí eu vou colocar aqui uma semana. A semana também é um tipo de medida de tempo, né? Eu tenho aqui uma semana, eu tenho um ano, eu tenho uma década. Por exemplo, né? Mas tem outras medidas também. Uma semana vai ser o quê? A correspondência. Qual a correspondência de uma semana aí para dias, né? A gente sabe que uma semana é considerada com quantos dias
Quem sabe? Uma semana, quantos dias? 7 dias. Um ano, pessoal, para dias, 360 é o ano comercial, 365 dias. Década, eu acho Década. que é 10, professor. 10 anos. Década 10 anos, ok, pessoal? E aí nós temos um período mais curto de anos, por exemplo, 5 anos. A gente fala o quê? A gente fala quinquênio, né? 2 anos, a gente fala biênio. 3 anos, triênio, né? E assim vai. Mas aqui ele tomou como exemplo aqui a década, 10 anos. A gente tem o quê? O século, 100 anos, o milênio, 1000 anos, um período de 1000 anos consecutivos, né? Então, da mesma forma funciona aqui, ó. Se você quer fazer a conversão de uma semana para dias, você faz uma multiplicação por 7. Se você quer ir de ano para dias, você multiplica 365.